Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos aqui o primeiro entrevistado da rodada dos deputados estaduais que vão colocar para a gente a opinião deles com relação à questão dos estados e municípios na aprovação da Previdência Social. É interessante? Não é interessante? O que cada um dos nossos deputados pensam disso? E para começar, nós temos aqui o Cabalmi, do PT, que veio dar a sua opinião. Muito obrigada, Cabalmi, por ter vindo e aceito o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço retornar aqui, né? Seu estúdio aqui, o site aqui, que tem divulgado muito bem o trabalho da classe política e do empresariado de uma forma em geral, de todos, né, que precisam divulgar o seu trabalho. Você está aqui fazendo esse excelente trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Deputado, a sua opinião com relação à reforma da Previdência. O que você acha que mais, antes de falar da inclusão dos estados e municípios, eu gostaria que o senhor colocasse o seu ponto de vista para a população do que o senhor acha dessas alterações que vieram sendo colocadas na reforma. Porque a gente viu que o texto básico ele já foi alterado várias vezes, né? O que foi alterado que o senhor achou legal e que o senhor ainda acha que precisa ser mudado? Na verdade, quando o presidente Bolsonaro ganhou o governo e com a popularidade em alta, após a montagem do ministério, ele e o Paulo Guedes, né, trataram já de pautar a reforma da Previdência. Reforma essa que já foi discutida, falada, tentada por outros políticos, presidente, mas no entanto, até então, ela não tinha ganhado, né, tanta proporção igual nesse momento. O presidente usou do seu prestígio, da popularidade, alegando, e eu concordo em certo ponto, que é necessário votar a reforma, não só da Previdência, mas acho que a tributária, a política, né, tem que, de fato... A reforma política nós tivemos uma aí... uma mini reforma nós tivemos, na verdade, né? Não uma reforma com... Não cheirou e nem fedeu. Então eu acho que essas reformas são necessárias até para acompanhar a atualidade, o desenvolvimento do próprio ser humano. Os tempos mudaram, são outros, e mudança faz parte do cotidiano da vida. Só que do jeito com que eles colocaram, era muito difícil ela ser aprovada, né? E trazia alguns prejuízos para algumas classes, né? E acho que a Câmara Federal, ao longo desses 6 meses, procurou debater várias audiências públicas, a Comissão de Constituição e Justiça, onde aprova o texto, também discutiu muito com várias audiências, e após várias mudanças, ela, ao meu ponto de vista, caminha para ser votada e aprovada. E aí teve a questão dos militares, dos policiais, rodoviário federal, policial civil, os agentes penitenciários. No início, o próprio Bolsonaro falava de deixar os militares fora. E a exigência da própria Casa, da Câmara e do Senado, incluiu-se os militares. Mas, mesmo incluídos, se percebe algumas mudanças no texto. Aposentadoria rural, naquele primeiro momento, igualava, né, os próprios professores também, que é uma classe que tem uma legislação específica, né, que é muito penalizada. A idade, né, que pretendia no primeiro momento alterar a idade da aposentadoria da mulher para 65 anos, olha que absurdo, né? Então essas mudanças foram sofrendo, e hoje a gente percebe que, eu não tenho conhecimento do texto como um todo que está sendo preparado, né? Mas a gente percebe que já há entendimento, né, da base do governo, do centrão, de que a reforma vai passar. Lógico que nós, na condição de oposição, dificilmente vamos votar a favor da Previdência, mas contribuímos. Quando você detecta pontos, estrangulamento, prejuízo, que você debate, que o governo muda, na verdade, que a própria Comissão de Constituição e Justiça mudou, você
ajudou a construir também. Mesmo não votando favorável, você ajudou a construir. Mas, deputado, por por que não votar favorável sabendo da necessidade? Porque faz parte da política. A política não pode ter um lado só. Sempre foi assim, não vai mudar nunca. Né? Faz parte da política. Quando nós estávamos no poder, nós tínhamos os opositores ferrenhos. Né? E o próprio PSDB, setores do MDB, mesmo tendo a vice lá compondo conosco, que eram contra. E agora, essa parte de oposição coube a nós que saímos do governo. E a oposição era importante, inclusive, para poder orientar, esclarecer. Nós não podemos ter um lado só. Não, eu concordo com o senhor que há necessidade de debates, isso só acontece quando existe oposição. De melhoria do texto. Mas, então, e se fecha uma ideia de consenso, não seria necessário o apoio, então, à reforma? Poderá até haver esse consenso que você está falando, né? Mas esse consenso, ele mudaria e muito mais o texto da reforma da Previdência. E o objetivo da reforma é arrecadar 1 trilhão em 10 anos. Quer dizer, então, quanto mais emendas colocar que tire recursos, né? E onde que assim que o senhor vê que está sendo mais danoso? Olha, por exemplo, o BPC tão falado que é o benefício continuado para a pessoa idosa que não contribuiu, para a pessoa doente, para o especial. Hoje se paga o salário mínimo por mês e não paga 13º, né? Lógico, só paga é um benefício. Na reforma como foi colocada, iriam se pagar R$400 só. Então, olha só, em manter o BPC como está, já é um avanço para essas pessoas de pouca condição, de nenhuma condição, que ao longo da sua vida não conseguiu arrumar um emprego, não conseguiu contribuir, envelheceu, ficou doente, ou especial. Então, assim, já é um avanço esse ponto. Eu considero importante. É necessário. Também tirar a aposentadoria rural, né? Porque o homem do campo, ele levanta às 4 da manhã para tirar leite. O serviço é pesado, você trabalha suado o dia inteiro, no sol, sereno. Serviço pesado mesmo. As mulheres também, como pautar as mulheres iguais aos homens na reforma da Previdência, se a carga horária da mulher ela excede, né, as 8 horas diárias, a mulher levanta primeiro do que o homem, tem os seus afazeres, para depois ir para o trabalho igual o homem, para depois voltar junto com o homem. E continuar trabalhando. O homem vai descansar e ela continua trabalhando. Exatamente. A minha esposa levantei hoje, logo seja, depois lavar roupa, e veio o almoço, aí à noite, quer dizer, quando os filhos eram pequenos, tinha os filhos para cuidar, ou melhor, e por que há tanta necessidade de se tirar dos menores e os maiores? Essa é a minha preocupação. A classe judiciária, por exemplo, com a reforma. a classe política, por exemplo. Então, por exemplo, tem que acabar com a aposentadoria especial. Ninguém nesse país pode aposentar mais com 30 mil. Só aí vai um caixa absurdo. É o teto da Previdência para todos, ou cada um vai para a Previdência particular e contribui e tem a sua aposentadoria. Mas ele vai pagar do salário dele, da renda dele, do bolso dele. Exatamente. E não do poder público. Então eu estou de olho nessas questões. Eu espero que a reforma da Previdência seja de fato uma reforma justa, que paute todos iguais, seres humanos, e que a partir daí, com certeza, ela surte os seus devidos efeitos. Eu espero isso. Eu espero que depois que é aprovada essa reforma, que não comece a aparecer no texto algo lá, embutido, né? Que privilegia setores da sociedade. É isso que eu espero que não deva acontecer. Isso não tem que acontecer mais, né? A promessa da nova gestão do governo federal não é essa. E nós acreditamos que esse governo realmente... Não pode ter jabuti nessa reforma. Não. De jeito nenhum. Deputado, o que você fala sobre essa questão da inclusão ou não dos estados e municípios na reforma? Olha, é assim, se os estados ficarem fora, vai ter que fazer a adequação à legislação. A lei federal já está pronta, é uma adequação. Adequação. Eu, quando o governador Reinaldo pautou a reforma da Previdência, que votou inclusive com a polícia dentro da Assembleia, eu fui contra. Porque eu falei assim, vai passar por todo esse desgaste e depois vai ter que fazer a adequação à legislação federal.
quando votar a reforma da Previdência, pontos que não foram incluídos vai ter que fazer de novo. Então é desnecessária a reforma que o Reinaldo fez aqui. Então eu acho que, a princípio, já teria que incluir na votação do texto da reforma da Previdência os estados e municípios. Senão vai ter que fazer de novo uma coisa que já foi feita, porque assim, a lei maior ela prevalece sobre a menor. Os estados são obrigados, tá, a se adequarem, a acatar, se adequar. Praticamente vai referendar a lei federal. Referendar. E aí não tem como ter tanta rejeição aqui nos estados e nos municípios, porque já existe a lei federal. Né? Então eu acho que há 2 trabalhos poderiam evitar esse trabalho. E outra coisa, quando inclui na proposta os estados e municípios, já fica um compromisso maior do governo aqui, ó, do prefeito aqui, está falando para os deputados federais dele, senador dele, que votem a favor, porque ele já está tirando ele de mais um trabalho de fazer de novo a legislação nas assembleias e nas câmaras municipais. Seria um tempo desnecessário. Que se perderia, né? Se é para dar certo, essa reforma vem para ajustar, para diminuir o déficit, o rombo que existe, e se for para valer para todos, né, não penalizar setores em detrimento de outros, e não ser colocado ali no bojo da legislação, algo que só vem descobrir depois, que vote logo os estados e municípios, que inclua os estados e municípios lá. Mas eu tô sabendo que hoje o senhor tá todo chique, arrumado, porque o senhor vai tomar posse da frente... Eu vou coordenar a frente parlamentar da pesca, o FEPESCA. Na verdade, eu assumi esse debate logo na posse do meu 3º mandato de deputado estadual. Eu falei em nome da oposição, e lá estava o governo, e eu falei que eu não concordava com o decreto, né, da cota zero, como estava, que já fecharia a pesca agora na abertura da Piracema esse ano. Já fecharia em fevereiro. Tá? E houve uma grande mobilização a partir daí, dos setores pesqueiros, da rede empresarial. Isso prejudica muito o nosso turismo aqui também, não? Turismo, desemprego, setores que dependem diretamente, né, dessa questão da pesca, são muito prejudicados. E aí nós convencemos o governador, no primeiro momento, de alterar o decreto. Em vez de ficar 0, ficou 5 quilos, 5 piranhas e um exemplar. Mas ele fez o decreto dizendo que a partir do ano que vem, quando reabrir a pesca... Seria Não, vai ser cota zero. Acaba a pesca. Só o pescador profissional com nota vai poder transportar o pescado. Então daqui a pouco acaba a água, porque vai dar só peixe dentro do rio. E aí, na análise que eu faço, o governo não procurou fazer um estudo técnico científico para apresentar números, dados e provar que é o pescador amador que está acabando com as espécies no rio. Ele não fez isso. Ele não ouviu a Embrapa, ele não ouviu as universidades. Está fazendo um decreto no achismo. Isso prejudicaria muito os ribeirinhos também, né? Todos. Olha, ontem eu fiz visita em Palmeiras, Piraputanga, fiz visita em Camisão, ali na MS, até chegar aqui do Holanda, naqueles pontos de pesca, eu não encontrei a favor. Nenhum a favor. Todos dizendo que com a mudança do decreto ele já esvaziou os rios. O turismo já foi afugentado daqui, não quer vir mais para cá, achando que já não pode mais levar o peixe. Né? Assim, porque primeiro falou de fechar e depois mudou. E a avaliação deles é que vai haver uma tragédia mesmo, do ponto de vista de ambiental, queda na economia, desemprego, vai prejudicar muito. Então eu acho que o governador ele precisa, nós estamos fazendo audiência em todos os municípios praticamente, do Mato Grosso do Sul, independente de ser onde tem rios ou não. A União das Câmaras está construindo um documento com todos os vereadores do Estado para apresentar contra o decreto. Agora está na audiência do Ministério Público Federal, está vindo para cá representante de todo o setor pesqueiro do Mato Grosso do Sul empresarial. Salvo engano, essa pauta foi colocada para o ministro da Pesca quando ele esteve aqui. Eu não sei, ele estava vindo de Corumbá, parece que não veio, mandou representante. Né? Houve algum posicionamento do ministro por parte dessa pauta? Ficou de fazer um estudo, né? Tem que fazer um estudo, que não foi feito. O ministro não se posicionou nem contra nem a favor. A informação que eu tenho. Ficou de fazer um estudo. Quem que é a favor da cota zero, na verdade? Só o Pesca e Solte. O pescador profissional, que vai poder retirar 400 quilos por mês com nota,
também não está sendo contemplado e não está satisfeito por conta das medidas. Ele alterou a medida menor, ele manteve a medida menor e alterou a medida maior. Antes você, para pegar um peixe, você tinha uma medida menor, dali para trás você tem que soltar. Hoje não. Dali para trás você tem que soltar e para frente também. Se o peixe passar de tantos centímetros, tem que soltar. Então não pesca. Então não virou uma bagunça, na verdade. Você imagina... E aquele negócio de 1 quilo, imagina, se o peixe passa de 1 quilo... Que nem você imagina, você pega o peixe no Rio Paraguai, lá do lado do Paraguai, da Bolívia, e vem com esse peixe para cá, para o Brasil. Aí você não tem nota fiscal, mas você pescou legalmente, que lá você pode pescar, não tem cota zero lá. E aí, quando você passar pela barreira, não, eu peguei lá, como você vai provar? No Rio Paraná, por exemplo, se você pegar um peixe do lado do Paraná... Vai ter que montar rio nas fronteiras tudo, para soltar os peixes. Não, vai ter que o peixe falar para você, olha, eu posso ser consumido sem nota fiscal. Eu posso ser consumido sem nota fiscal porque eu sou morador do rio pro lado de São Paulo, Paraná, mas vai depender do sotaque, o sotaque do peixe entrega. Então, se ele falar em Guarani, você já sabe que o peixe foi pego do lado do Rio Paraguai. Mas deputado, eu quero... Então, só para concluir esse assunto, nós vamos insistir na mobilização. Estamos esperando para o fechamento agora, ou a abertura, dependendo do avançar dessas negociações com o governo, uma grande mobilização em frente à governadoria, com todos os pescadores, os empresários, os ribeirinhos, as casas de isca aqui, para a gente dizer para o governo que o decreto precisa ser revogado ou ser apresentado um novo decreto. Se ele acha que tem que manter a cota zero, que ele separe algumas espécies, igual o dourado já está suspenso. Ou coloque por um determinado período, né? Período, é isso. Um determinado período já atenderia a parte ambiental da coisa, né? Com certeza. Deputado, eu quero te agradecer mais uma vez. Que isso. Deixar para você os nossos seguidores, para que você deixe as suas considerações finais. Muito obrigada. De nada, Alcina. Eu agradeço de novo estar de volta e dizer para a população do Mato Grosso do Sul da responsabilidade a qual eu tenho com um mandato eleito pelos nossos representantes, pelos nossos eleitores, de continuar servindo o nosso Estado e a nossa população. Esse é um compromisso de trabalho, de responsabilidade, de zelo, de conduta, de postura, porque é isso que a gente tem que fazer quando recebe uma missão, né, do setor da coletividade que entende que você merece e deve ser o representante de todo cidadão de um determinado estado. Eu estou aqui para cumprir essa missão, empregado do povo. Muito obrigado. Nada.